noite. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Então vamos dar continuidade ao curso Automaster. A gente pede desculpa aí pelo atraso, a gente teve um problema técnico de transmissão, porque faltou luz aí em São Paulo hoje. E hoje a palestrante vai ser a doutora Andréa Felite dos Santos Malherbe. A Andréa, ela tem toda a formação dela aí no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde ela fez a residência, fez um fellowship em cirurgia otológica da base do crânio, defendeu a tese de doutoramento dela, e atualmente ela é médica assistente aqui do Hospital das Clínicas. Então hoje ela vai falar para a gente sobre otite média crônica, timpanoplastia, cirurgias da mastoide, e acho que é isso, né, Andréa? E complicações das otites, também que está relacionado com... Complicações das otites. Então eu queria agradecer novamente a doutora Andréa por ela ter aceito o convite novamente esse ano, né? Ela já está com a gente aqui no curso há alguns anos, e quando ela quiser iniciar a aula, fica à vontade, Andréa. Vamos lá, então, boa noite a todos. Eu peço desculpas também pelo adiantar da hora e também por ter tido que trocar a data, né, de segunda-feira para quinta-feira, mas ainda bem que estamos aqui, deu certo. Agradeço novamente ao convite aí por mais esse ano, e se tiverem alguma dúvida durante a apresentação, aí vocês vão entrando em contato com o Felipe e ele vai me avisando, tá? A otite média crônica, então, ela é definida como processo inflamatório crônico da mucosa da orelha média e da cavidade mastoide. É definida por 3 critérios. O critério clínico, que é a presença da perfuração timpânica persistente com otorreia, e o critério temporal, que seria o processo inflamatório durar acima de 3 meses. E o terceiro critério seria o critério histopatológico, que é a presença de alterações teciduais irreversíveis. A presença dessas 3 características define, então, a otite média crônica. A evolução para uma otite média crônica está intimamente relacionada, na maior parte dos casos, a uma disfunção da tuba auditiva. Essa disfunção ela pode ter origem numa hipertrofia adenoidiana, em casos alérgicos, e alguns outros fatores associados também podem predispor ou piorar a evolução para uma otite média crônica, como o refluxo gastroesofágico, a presença de otites médias agudas de repetição, fatores imunológicos, então deficiências de imunoglobulina, desnutrição, ou doenças que levam a algum grau de imunocomprometimento. Aqui nós vemos, então, por exemplo, uma perfuração ampla da membrana timpânica com exposição e erosão da cadeia ossicular, retração da porção apical, e a gente vai ver algumas imagens, então, de otite média crônica. Geralmente, a flora, que quando existe o processo infeccioso, é uma flora mista, pode ter a presença de aeróbios, sendo que o mais frequente é pseudomonas, estafilococos e o proteus, e também de anaeróbios, como bacteroides e peptococos. A otite média crônica ela pode ser classificada em não colesteatomatosa, colesteatomatosa, otite média crônica silenciosa e otite médias crônicas específicas, como tuberculose, sífilis, actinomicose, que são mais raros da gente, no dia a dia, a gente encontrar pacientes com esse tipo de quadro. A não colesteatomatosa, ela pode ser pela presença de perfurações timpânicas ou retrações timpânicas. E a otite média crônica colesteatomatosa, ela também pode ser subclassificada, como nós vamos ver adiante. Então, vou falar primeiramente das não colesteatomatosas. Inicialmente, as perfurações timpânicas permanentes, que também são classificadas como perfurações tipo Lili tipo 1. Nesses casos, são aqueles pacientes que a gente tendia a chamar de otite média crônica simples, e que agora eles classificaram como perfurações timpânicas permanentes. São pacientes que têm a perfuração timpânica, essa perfuração ela pode ser central ou marginal, como eu vou mostrar mais adiante, mas a mucosa da orelha média permanece íntegra, então não tem um processo inflamatório irreversível da orelha média. Esses pacientes eles vão se apresentar com otorreia transitória,
intermitente, mas eles têm períodos de acalmia. Então, quando eles têm um processo inflamatório agudo de vias aéreas, ou processo alérgico, ou contaminação pela entrada de água no conduto, eles vão reagudizar a doença. É a forma mais comum e, normalmente, num quadro de infecção aguda, costuma responder à antibiótico terapia tópica. Essas perfurações, então, elas podem ser centrais quando a gente observa remanescente timpânico em todo o rebordo da perfuração, ou marginais quando a gente não observa remanescente timpânico em algum dos rebordos da perfuração, ou seja, quando já atinge o ânulus timpânico. Isso é importante por quê? Porque essas perfurações marginais, elas estão mais associadas a uma evolução cromotítica crônica colesteatomatosa. Elas também podem ser subclassificadas em perfuração inside-out ou explosiva, que é quando essa perfuração decorre de um processo inflamatório agudo que leva a uma perfuração da membrana timpânica. E perfurações outside-in, ou perfuração retração, quando o paciente já apresenta um processo de retração progressiva que leva a uma perfuração, geralmente da parte tensa. Nesses casos, na otoscopia, a gente pode ver alguns sinais de cronificação. Então, a gente pode ver já uma medialização do cabo do martelo, mostrando que já tinha uma retração provável nesse paciente, remanescente timpânico aderido à cadeia ossicular, o que não é tão frequente da gente visualizar na inside-out, ou de dentro para fora, quando existe um processo agudo que leva a uma perfuração. Na audiometria desses pacientes com perfurações simples, a gente costuma ver um gap aéreo-ósseo, então uma perda condutiva geralmente leve, e esse gap ele pode variar até 30 a 40 decibéis, não costuma ser acima desse limiar. As perfurações anteriores, elas levam a menos perdas auditivas menos acentuadas do que as perfurações posteriores. Porque nas perfurações posteriores a gente pode ter exposição da janela redonda, exposição da cadeia ossicular, e isso pode levar a perdas maiores. O tratamento para esses pacientes, nos quadros agudos, a gente vai controlar os sintomas e prevenir complicações. Então, sempre utilizamos antibiótico terapia tópica, muitas vezes à base de ciprofloxacino, né? Existem outras também à base de neomicina, polimixina B, mas pelo eventual potencial ototóxico e também por uma maior resposta aos agentes da ciprofloxacina, principalmente a pseudomonas, a gente preconiza mais o uso das quinolonas. Proteção auricular e limpeza, então, se tiver otorreia abundante, a gente tem que limpar sob otomicroscopia, fazer uma limpeza da orelha para depois instilar as gotas otológicas. Tratar a parte nasal, então, se o paciente estiver com um quadro de rinocinusite aguda, uma rinite importante, a gente tem que tratar também. E os casos de perfurações permanentes, então, o tratamento cirúrgico é uma opção, a gente tem que dar as opções para o paciente, ele pode conviver com essa perfuração se ela não estiver evoluindo, ou pode realizar a timpanoplastia, que é a reconstrução da membrana timpânica, com a eventual reconstrução da cadeia ossicular, se tiver alguma erosão. Além das perfurações Lille tipo 1, a gente também tem a mucosite tubotimpânica, que já é um quadro evolutivo mais importante. Então, nesses pacientes, a gente já presencia alteração irreversível da orelha média. Então, tem mucosa hiperplásica, edemaciada, metaplasia mucosa, presença de secreção abundante. São pacientes que permanecem maior tempo com otorreia do que com orelha seca. Então, apresenta uma otorreia mais persistente. A gente pode visualizar tecido de granulação, pólipo, vindo da orelha média. E eles apresentam uma remissão temporária com antibiótico. Na audiometria, a gente pode visualizar geralmente uma perda condutiva mais acentuada,
ou até mesmo uma perda mista, dependendo do diâmetro da perfuração, da presença ou não de lesão da cadeia ossicular. E o componente neurosensorial ele pode também ocorrer devido à presença de mediadores inflamatórios e toxinas dentro da orelha interna. Na mucosite tubo-timpânica, que a gente também acaba denominando na clínica de otite média crônica supurativa, não é mais essa classificação que tem se utilizado, além da limpeza e do uso do antibiótico terapia tópica, muitas vezes é necessária a associação de antibiótico e corticosteroide sistêmico. A gente tenta sempre, clinicamente, tratar esses pacientes, deixar o mais seco possível, né, com o menos processo inflamatório possível, mas se após realizado esse tratamento, num período de até no máximo 3 meses, a gente não consegue remissão do quadro clínico, realmente o tratamento vai ser cirúrgico, com a mastoidectomia associada a timpanoplastia e alguma reconstrução de cadeia ossicular, se for necessário. E tanto nas perfurações simples quanto na mucosite tubo-timpânica, a gente sempre tem que tratar também o fator nasal associado. Então, a otite média crônica não colesteatomatosa, ela tem as perfurações, subdividida em perfurações, que a gente falou, a Lili tipo 1 e Lili tipo 2, e as retrações da membrana timpânica. Então, as retrações, elas são sequelas de um processo inflamatório de longa duração, pela presença de uma disfunção tubária crônica importante. A gente pode também visualizar alteração na composição da membrana timpânica, então são pacientes que muitas vezes já tinham um neotímpano, ou seja, tinham uma camada a menos na membrana timpânica, e por isso também facilita a evolução por uma retração. E esses pacientes podem evoluir com otite média crônica colesteatomatosa. Existe uma classificação das retrações que podem ser subdivididas em partes, nas retrações da membrana da parte flácida e da parte tensa. Tanto da parte flácida como a parte tensa podem ser divididas em leve, moderada e severa, sendo que na leve apenas retração, na moderada a gente já vê alguma toque, pelo menos, da membrana timpânica na cadeia ossicular, e na severa a gente visualiza já na parte flácida da membrana a erosão atical, e na parte tensa a gente pode ver que a membrana já toca o promontório ou tem também alguma erosão ossicular. Nas retrações timpânicas, a conduta vai variar de acordo com a evolução. Então, nas retrações leves a moderadas, ou seja, em que não existe uma erosão ossicular ou uma erosão atical importante, a gente pode principalmente nas retrações da parte tensa, a gente pode observar se essa retração está evoluindo ou realizar uma timpanotomia com colocação de tubo de ventilação para evitar a progressão dessa retração. Quando a retração está restrita à parte flácida da membrana timpânica, a gente tem uma conduta mais conservadora, assim, no sentido de observar se tem alguma evolução e se realmente começar a acumular debris epiteliais ou debris, a gente visualizar que está evoluindo para uma erosão e a presença de queratina para um colesteatoma atical, aí sim é indicado a mastoidectomia ou a ticotomia. Existe uma tendência de classificar o colesteatoma, definir e classificar o colesteatoma, uma tendência internacional. Esse aqui é um artigo que saiu o ano passado, uma revista avançada de Advanced Otology. É uma revista da Pulitzer Society, que é uma sociedade de otologia internacional. E eles tendem a unificar a classificação para que haja uma melhor conversa nos artigos, que a gente consiga definir melhor os pacientes internacionalmente. Então, o colesteatoma ele é definido pela presença de uma massa formada de epitélio escamoso queratinizado dentro da cavidade timpânica ou da mastoide, com a presença de uma perimatriz de tecido conjuntivo subepitelial, associado ou não uma reação inflamatória adjacente
e com acúmulo progressivo de debris de queratina. Então, até o nome correto seria até queratoma e não colesteatoma. Ele é classificado em colesteatoma congênito e colesteatoma adquirido. O colesteatoma congênito ele é mais raro e ele existe pela presença de restos embrionários de tecido epitelial na orelha média. Esses pacientes eles não têm perfuração da membrana timpânica e não têm histórico de não costumam ter histórico de otorreia persistente como no colesteatoma adquirido. Ele é mais frequente no quadrante antero-superior e póstero-superior, mas também pode ocorrer em outras localizações. Aqui, então, nós visualizamos, por exemplo, uma membrana timpânica íntegra e a presença de uma massa esbranquiçada retrotimpânica, que é o colesteatoma congênito. Existem alguns critérios diagnósticos no nosso tratado de otorrino mais recente, em que eles definem que se um paciente, principalmente uma criança, apresentar um desses critérios, deve ser submetida a uma tomografia ou ressonância magnética, mas principalmente a tomografia, em busca de um possível colesteatoma congênito. Então, pacientes que apresentam massas através de uma membrana timpânica íntegra, paralisia facial, sinais de mastoidite, episódios de otorreia associada a tímpano íntegro, perda unilateral condutiva ou mista de etiologia indefinida, otorreia persistente após colocação de tubo de ventilação, efusão persistente na urina média, meningite, vertigem ou instabilidade, surdez súbita, abscesso intracraniano, cefaleia ou febre de origem indeterminada, otalgia ou cervicalgia de origem determinada. Isso em pacientes, em crianças. Porém, o colesteatoma congênito ele é bem mais raro. O mais frequente é o colesteatoma adquirido. Ele pode ser adquirido por decorrente de uma retração da membrana timpânica, principalmente na região da parte flácida, em que a gente classifica como um colesteatoma atical. Pode ser também por uma retração da parte tensa ou ambas. E ele também pode ser secundário a uma perfuração timpânica, seja ela pós-infecciosa, traumática, ou até mesmo iatrogênico, em pacientes que foram submetidos previamente a alguma cirurgia otológica. Então, nesse artigo mais recente, eles classificaram o colesteatoma em congênito e adquirido, e o adquirido em presença de retração timpânica ou não presença de retração. A presença de retração pode ser tanto da parte flácida como da parte tensa, ou de ambas, e secundário a perfuração ou algum procedimento prévio ou iatrogenia, algum trauma que levou à presença de epitélio dentro da orelha média. Eles também fazem uma localização do colesteatoma na cavidade timpânica e mastoide. Então, eles dividem em algumas regiões: a região do recesso suprotubário, a região atical, região da cavidade timpânica, seio timpânico e as células da mastoide. Já no nosso tratado, eles classificam o colesteatoma adquirido por meio do padrão de crescimento. Então, eles utilizam essa classificação de Jekyll, que é a classificação para o colesteatoma adquirido. Ele é classificado segundo a sua origem em atical ou epitimpânico posterior, em que a origem se inicia numa retração da parte flácida e é mais frequente em adultos. Em mesotimpânico posterior, quando se inicia numa retração da parte tensa, é mais comum no quadrante póstero superior e mais frequente em crianças. Isso foi um trabalho que foi realizado e eles demonstraram esses resultados. O colesteatoma epitimpânico anterior, que é mais raro, que origina-se na região anterior à cabeça do martelo. O colesteatoma de duas vias, quando ele se origina em duas regiões. E o indeterminado, quando a gente não consegue determinar, já está muito avançado, de onde veio a origem desse tecido epitelial. Na otoscopia, a gente pode visualizar
desde uma perfuração ampla, a presença de lamelas esbranquiçadas, que são a deposição de queratina, presença de pólipos, retração, erosão atical, erosão da cadeia ossicular. Esses pacientes comumente se apresentam com otorreia persistente, fétida, constante, com algum grau de perda auditiva associado, e em alguns casos, principalmente quando já tem alguma complicação, pode ter outros sintomas associados, como zumbido, vertigem, a gente vai falar mais para frente. Já no colesteatoma congênito, os pacientes podem se apresentar com hipoacusia, sem otorreia associada. Na audiometria da otite média crônica colesteatomatosa, a gente já pode visualizar uma perda condutiva progressiva ou até mesmo uma perda mista, pela presença de toxinas bacterianas, então, na janela redonda, ou até mesmo por uma erosão do canal semicircular lateral, por exemplo. Aqui nessa audiometria, a gente pode visualizar, então, uma perda mista, um gap aerósseo e já uma perda neurosensorial também associada. E, frente ao paciente com colesteatoma, a gente sempre vai realizar uma tomografia computadorizada para avaliar a extensão da doença e para planejar a cirurgia que vai ser realizada. O tratamento, então, ele é cirúrgico, a gente tem que realizar a remoção de todo o colesteatoma para que não haja progressão da doença e realizar a recuperação funcional quando for possível, quando já não tiver uma erosão completa das estruturas da orelha média. Então, o que a gente visualiza geralmente na tomografia? A gente realiza uma tomografia de ossos temporais em cortes finos, né, janela óssea, para visualizar a presença de erosão óssea, apagamento do esporão de Chaussée, erosão da cadeia ossicular, aumento do espaço de Prusac, presença de material com atenuação de partes moles dentro da cavidade timpânica. E a ressonância magnética ela pode ser útil quando existe alguma suspeita de complicação, principalmente as intracranianas, e quando a gente também pode estar avaliando a presença de uma recidiva de colesteatoma, que a gente pode realizar difusão, na qual o colesteatoma apresenta restrição às moléculas de água. Então, aqui, nós podemos visualizar, por exemplo, uma erosão do esporão de Chaussée, erosão da cadeia ossicular, erosão até mesmo do canal do nervo facial na porção timpânica, presença de material com atenuação de partes moles na orelha média. Aqui nessa tomografia em corte axial, a gente já visualiza uma erosão importante de todas as células da mastoide, formando uma cavidade única, erosão do canal semicircular lateral e do canal do nervo facial também. Então, o tratamento, ele é eminentemente cirúrgico, a gente vai realizar a mastoidectomia, então, para remover todo o processo infeccioso. Pode ser realizada uma cavidade aberta, em que é realizado o rebaixamento da parede posterior do conduto, né, a remoção da parede posterior do conduto, isso facilita o acesso a toda a cavidade, então a limpeza pós-operatória, a visualização de possíveis recidivas desse colesteatoma. E a cavidade fechada, ela pode ser realizada em pacientes com colesteatomas incipientes, que ainda não tenham grandes erosões ósseas, porém, nesses pacientes a gente sempre tem que acompanhar com algum exame de imagem, então a ressonância com difusão, ou realizar um second look para avaliar uma possível recidiva do colesteatoma. Outra entidade é a otite média crônica silenciosa, é uma entidade que é descrita como a presença de alterações histopatológicas irreversíveis da mucosa de revestimento da orelha média, mas sem a presença de perfuração. Nessa entidade, ela foi descrita porque foram achados de cadáveres, então de ossos temporais de cadáveres, foram identificados a presença de tecido de granulação, granuloma de colesterol, fibrose na orelha média e mastoide, sem a presença de perfuração. São casos de difícil diagnóstico e podem ter predisposição a complicações porque são subdiagnosticados. Eu vou passar agora, então, para as complicações, tá? Quando uma otite média crônica, o paciente já evoluiu para uma otite média crônica porque já teve algum processo inflamatório agudo, normalmente, que não foi tratado ou acompanhado adequadamente.
Quando esse paciente ele não tem uma resolução rápida desse processo infeccioso, ele pode ter alguma complicação. E nessa complicação a gente define quando esse processo infeccioso inflamatório se estende para além do revestimento mucopolistial da orelha média. Quando as alterações estão dentro desse limite do muco periósteo da orelha média, a gente pode chamar de sequelas, e não complicações. O que seriam as sequelas, então? Perda auditiva, timpanosclerose. Já as complicações não, é quando ele se estende para fora do muco periósteo da orelha média. Essas complicações, com o advento da antibiótico terapia, maior acesso aos serviços de saúde, maior informação dos pacientes sobre a sua doença, isso tem diminuído, as complicações têm diminuído cada vez mais. Isso até é uma dificuldade em alguns serviços, as pessoas têm pouca experiência em lidar com esse tipo de complicação, porém a morbimortalidade ainda é alta, então diminuiu muito em relação ao passado, mas ainda apresenta uma morbimortalidade alta quando a gente tem uma complicação importante. E por que elas ocorrem? Porque a orelha média e a mastoide, elas têm relações com estruturas importantes da cabeça e pescoço. Então, o tegmen tympani, que é uma fina lâmina óssea, divide a orelha média da dura mater da fossa média, então da fossa média craniana. Inferiormente, a orelha média tem relação com o bulbo da jugular. Posteriormente, tem relação com as janelas labirínticas, então pode se propagar para a orelha interna. E também para a meninge. Então, essas estruturas que nós temos, estruturas nobres, nervos, labirinto, fossa craniana, vasos cervicais importantes, estão muito próximos da orelha média e da mastoide. Então, o processo infeccioso crônico nessa região pode se estender. Essas complicações elas podem ser extracranianas ou intracranianas. As extracranianas mais frequentes são o abscesso subperiosteal, o de Bezold, a petrosite, a paralisia facial, labirintite, fístula labiríntica e abscesso temporozengomático. E as intracranianas, a meningite, os abscessos epidural, extradural e abscesso encefálico, a tromboflebite do seio sigmoide e a hidrocefalia otogênica. Essa infecção, então, ela pode se propagar tanto pela presença de periflebite, tromboflebite dos canais venosos da região do osso da mastoide, pela presença de erosão óssea, então, nos casos de colestatoma, tecido de granulação, ou por extensão direta pelas vias pré-existentes, como janela redonda, deiscências congênitas ou adquiridas. Quando que chama atenção o paciente, a gente chama atenção o paciente pode apresentar algum grau de complicação? Quando o paciente tem sinais de alerta, então, vertigem importante associada com anistagmo, cefaleia recente de forte intensidade, febre persistente, sinais meníngeos, paralisia facial periférica, edema, dor, sinais neurológicos, confusão mental, então alteração do nível de consciências. E essas complicações, elas podem ser por otite média aguda, que são mais frequentes nas crianças, ou por otite média crônica, que são mais frequentes nas crianças maiores e nos adultos. Sendo que na otite média aguda, as bactérias mais frequentes são as que causam oma, então a pneumococo, o hemófilos e a moraxella, mas principalmente pneumococo e hemófilos. E na otite média crônica, as bactérias mais frequentes são os streptococcus, a pseudomonas, o proteus e o staphylococcus. O abscesso subperiosteal, ele é caracterizado por uma coleção retroauricular em um paciente que tem um processo inflamatório agudo, é mais comum pós uma otite média aguda, que evolui com erosão da cortical da mastoide e acúmulo, então, de coleção na região retroauricular, subperiosteal. O paciente apresenta, então, deslocamento do pavilhão auricular, ponto de flutuação, hiperemia, abaulamento retroauricular, dor, febre, e ele pode ou não apresentar otorreia. Algumas vezes pode até ter drenagem espontânea dessa coleção.
Nesses pacientes, a gente sempre realiza a internação com antibiótico-terapia endovenosa de amplo espectro, e se o paciente não tiver otorreia, a gente realiza a meringotomia, aspira a secreção para enviar para a cultura e antibiograma, se possível antes de iniciar o tratamento com antibiótico-terapia, incisão e drenagem da coleção retroauricular, e a gente pode observar se com a incisão, drenagem e a realização da meringotomia e antibiótico-terapia o paciente evoluir bem em 48 horas, a gente pode realizar somente esse tratamento. Mas se o paciente tiver uma evolução desfavorável ou se tiver algum indício de otite média crônica, aí a gente precisa associar então a mastoidectomia. Aqui é uma tomografia com contraste, que a gente pode visualizar então esse abscesso subperosteal abaulando aqui essa região auricular. Aqui é um artigo demonstrando que a realização da punção com incisão e drenagem retroauricular associada à antibiótico-terapia venosa foi a primeira opção nesses casos, e eles visualizaram que não aumentou o risco de complicação em relação ao grupo que foi diretamente para a mastoidectomia. O abscesso de Bezold, ele também é a presença de coleção mais inferior, então na região cervical, e quando o processo inflamatório, ele realiza uma erosão da ponta da mastoide. Então existe erosão da ponta da mastoide. Esse quadro ele pode ser insidioso, ele pode começar semana, meses após o quadro infeccioso da orelha média, e ele é menos frequente em pacientes com otite média crônica, porque nesses pacientes a pneumatização da ponta da mastoide geralmente está comprometida pela disfunção tubária que o paciente apresenta. Então ele é mais comum em adultos que têm pneumatização já estabelecida do osso temporal, e a coleção ela se propaga, a infecção se propaga entre a bainha do esternocleidomastoideu e o músculo digástrico. Então pode atingir inclusive outros espaços cervicais, espaço parafaríngeo, espaços cervicais mais profundos. Nesses pacientes a gente tem que fazer exame de imagem tanto do osso temporal quanto da região cervical, e o tratamento é cirúrgico, então a realização da mastoidectomia com acesso cervical para a drenagem do abscesso cervical e antibiótico-terapia endovenosa. Outra complicação extracraniana é a petrosite, que é a disseminação do processo infeccioso para a região petrosa do osso temporal. Ele pode atingir tanto as células perilabirínticas, que a gente chama de petrosite posterior, ou petrosite anterior, quando a infecção atinge o ápice petroso. O ápice petroso ele pode estar pneumatizado em até 30% dos pacientes, da população em geral. Então, ele pode ser também uma complicação tardia da otite média crônica. E o diagnóstico, de certeza, a gente vai realizar com tomografia ou ressonância magnética. Em alguns pacientes, eles podem se apresentar com uma tríade clássica, que é a presença do estrabismo convergente pela paralisia do sexto par, pela sua proximidade com o ápice petroso, a presença de dor retrofacial profunda pelo acometimento do nervo trigêmeo e a presença da otite média com ontalgia. Porém, essa tríade está presente, descrita em menos de 50% dos casos da petrosite. Então, nem sempre que a gente tem a petrosite, a tríade está completa. O tratamento é com antibiótico-terapia endovenosa. Após melhora do quadro, o paciente tem que permanecer por pelo menos um mês de tratamento clínico bioral. E a abordagem das células perilabirínticas do ápice petroso pode ser imediata quando tem algum sinal de abscesso, de coleção mesmo nessa região, ou quando não tem melhora clínica, não apresenta melhora clínica com antibiótico-terapia. A fístula labiríntica é a complicação mais frequente nos casos de otite média crônica colestetomatosa. Ela pode estar presente em até 7% dos casos. Geralmente a erosão ocorre no canal semicircular lateral.
E o diagnóstico ele é feito no intraoperatório. Na tomografia computadorizada, mesmo em cortes finos, nem sempre a gente consegue visualizar essa erosão do canal semicircular lateral. Os pacientes eles podem ser assintomáticos quando já tem alguma presença de colestatoma sobre o canal lateral ou alguma fibrose que leva à esclerose labiríntica, ou eles podem se apresentar com um quadro típico de perda neurosensorial, vertigem inespecífica, presença dos sinais de fístula, então o fenômeno de Túlio, o paciente tem nistagmo ou vertigem quando a gente expõe ele a um som de alta intensidade, o sinal de Henneberg, que é o sinal que o paciente também apresenta nistagmo ou vertigem quando a gente varia a pressão da orelha média. Porém, como eu falei, a suspeita clínica mais a tomografia, se a tomografia estiver normal, não exclui o diagnóstico. O tratamento, então, é cirúrgico, porque geralmente está associado à otite média crônica colesteatomatosa, e a remoção ou não da matriz de colestatoma sobre o canal lateral, que geralmente é o mais acometido, ela ainda é controversa. Em alguns casos, a gente pode realizar a remoção dessa matriz, principalmente quando vai se realizar uma cavidade fechada, e a manutenção da matriz quando a gente realiza uma cavidade aberta, que a gente vai ter visualização dessa cavidade. Essa remoção ou não é controversa, depende se o paciente já tem alguma perda neurosensorial associada ou não, depende da extensão dessa erosão. E quando a gente opta por remover a matriz do colestatoma, a gente já tem que estar preparado para obliterar. Então, a gente faz a remoção na tentativa de remover sem lesar o labirinto membranoso e recobrir, então, essa falha com fáscia, músculo, gordura, cola de fibrina. A paralisia facial periférica também é uma das complicações extracranianas frequentes. Pós-otite média aguda ela é mais frequente em crianças e pós-otite média crônica mais frequente em adultos. A porção mais acometida é o segmento timpânico do nervo facial, que ele pode estar descente em até 50% dos indivíduos, e ele também pode ser acometido por erosão óssea, pelo colestatoma ou por osteite. O quadro clínico geralmente é um paciente que apresenta ou um quadro de OMA ou já tem sinais de otite média crônica e evolui com uma paralisia facial periférica unilateral, geralmente súbita e, na maior parte das vezes, incompleta. Nos casos de paralisia facial pós-OMA, o prognóstico costuma ser bom. A gente geralmente realiza a miringotomia para cultura e antibiograma, faz uma antibiótico-terapia de amplo espectro associada a corticosteroide sistêmico. Se o paciente tiver uma evolução favorável, ele pode ser tratado somente clinicamente. Se ele tiver uma evolução desfavorável após 2 ou 3 semanas, com uma degeneração na eletroneurografia acima de 90%, a gente pode indicar mastoidectomia com a descompressão do nervo facial. Já nos casos de otite média crônica, a presença da paralisia facial é uma urgência nesses pacientes, é uma complicação da presença do colestatoma. São pacientes que têm um pior prognóstico, a cirurgia deve ser realizada o mais breve possível, então a mastoidectomia, com a descompressão do nervo facial, sem a abertura da bainha do nervo, ou seja, sem a incisão do perineuro, para que não haja progressão do colestatoma, progressão nervosa do colestatoma, do processo infeccioso. Sempre nesses pacientes a gente tem que realizar a tomografia de ossos temporais para realizar o planejamento cirúrgico, avaliar a extensão dessa erosão e também avaliar a presença de outras complicações do colestatoma. Outra complicação descrita é a labirintite, que ela pode ser serosa quando não tem processo bacteriano agudo, é a presença de toxinas inflamatórias dentro da orelha interna. Então, o paciente pode apresentar vertigem, perda auditiva e zumbido, costuma ser transitório.
E a labirintite supurativa, quando existe disseminação bacteriana, que pode ocorrer, por exemplo, via janela redonda. Esses pacientes já apresentam um quadro, é bem mais raro, mas são pacientes que apresentam um quadro importante de vertigem, perda auditiva profunda, náuseas, vômitos, zumbido, e normalmente esses pacientes evoluem para alguma sequela vestibular ou coclear. Essa labirintite ela evolui em estágios, então tem um processo agudo inflamatório intenso e pode levar à ossificação das estruturas da urina interna. Na ressonância magnética a gente pode visualizar esse processo inflamatório agudo e a presença de fibrose ou até ossificação das estruturas da urina interna. O tratamento é com antibiótico terapia de amplo espectro que ultrapasse a barreira hematoencefálica, antivertiginoso, antiemético, corticosteroide, reabilitação vestibular pode ser necessária, e a miringotomia ou a realização da mastoidectomia, o tipo de mastodectomia, a depender da evolução do paciente. As complicações intracranianas são menos frequentes, porém elas têm maior morbimortalidade. Elas são mais comuns na faixa de indivíduos jovens e a disseminação infecciosa pode ocorrer por contiguidade, via hematogênica ou por tromboflebite do plexo venoso, ou por continuidade, por osteite, ou por alguma via pré-formada. Então, pacientes que têm alguma malformação congênita, com comunicação com a orelha interna, ou em casos de pós-operatório que já tem alguma exposição de estruturas importantes. Desculpa. A meningite é a complicação intracraniana mais frequente. Ela é mais associada à otite média aguda e ocorre mais frequentemente em crianças, porque são a faixa etária que tem mais prevalência de otite média aguda. A disseminação geralmente é hematogênica e os agentes principais são o hemófilos e o pneumococo, principalmente o pneumococo, embora essa incidência tenha diminuído com o advento da vacinação contra o hemófilos tipo B e o pneumococo. Em adultos é mais comum como sequela de uma otite média crônica. Os agentes já são um pouco diferentes, é mais comum são proteus, estafilococos e anaeróbios. O quadro clínico desses pacientes, em geral, vai ser um quadro clínico de meningite, então o paciente que apresenta cefaleia intensa, fotofobia, letargia, pode progredir com febre persistente, piora da cefaleia, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, então sinais de Kernig e Brunzinski, que são sinais de meningite. E o diagnóstico vai ser pela punção licórica, que a gente vai visualizar as alterações decorrentes de uma meningite bacteriana e identificação do agente etiológico. Porém, a gente sempre tem que realizar algum exame de imagem, tomografia ou ressonância antes da punção licórica para afastar que exista alguma lesão expansiva intracraniana, para que não haja nenhuma herniação no momento da punção. Na meningite associada à otite média aguda, o tratamento costuma ser clínico, antibiótico internação, antibiótico terapia, corticoterapia endovenosa, a miringotomia para colher material para cultura e antibiograma e também diminuir a pressão dessa secreção dentro da orelha média. E a cirurgia a gente realiza quando existe uma evolução desfavorável, apesar do tratamento clínico. Já na otite média crônica, a cirurgia ela deve ser realizada, a mastoidectomia, a remoção do colesteatoma, a correção de possíveis defeitos da dura mater por erosão óssea, mas também a gente tem que avaliar o melhor momento de operar esse paciente. Às vezes são pacientes que estão muito graves neurologicamente, a gente precisa estabilizar para poder realizar o procedimento cirúrgico. Abscesso cerebral ou abscesso encefálico é a complicação intracraniana, a segunda mais frequente depois da meningite, é mais frequente em adultos com otite média crônica. A maior parte desses abscessos se localizam no lobo temporal e no cerebelo, e a disseminação ocorre por tromboflebite ou disseminação hematogênica. A flora é mista,
Essa formação de abscesso ela pode demorar de semana a meses, então às vezes o paciente começa com um quadro de febre, astenia, febre baixa, alterações leves de nível de consciência. Depois ele pode evoluir para uma fase de latência e, por fim, a fase de expansão do abscesso, que é a fase mais crítica, em que o paciente pode ter, levar o paciente a coma, papiloedema, sinais neurológicos graves e até a uma mortalidade importante, principalmente se ocorrer ruptura desse abscesso. O diagnóstico, então, a gente faz com tomografia e ressonância magnética. O paciente é internado por um longo período, ele tem que receber antibiótico-terapia de amplo espectro intravenosa por um período, em geral, superior a 4, 6 semanas. E a gente tem que sempre ter uma avaliação neurocirúrgica. Esses pacientes têm que ser abordados, além da mastoidectomia, a drenagem do abscesso encefálico por craniotomia, dependendo do volume e da localização do abscesso. Mas aí quem vai definir essa conduta é o neurocirurgião. A tromboflebite do seio sigmoide também é uma complicação intracraniana importante, em que a gente observa a presença de trombo no seio sigmoide, e esse trombo ele pode se estender para o seio transverso, seio disfagital, e levar até uma hipertensão intracraniana. Corresponde de 20% a 30% das complicações intracranianas das otites média crônicas, é mais comum nos adultos, e ela pode se estender para seios venosos cerebrais e para a veia jugular também. Em 50% dos casos está associado a streptococcus. O quadro clínico mais frequente é a febre persistente e a dor na região mastoide e cervical. Pode estar associado a calafrios, otalgia, cefaleia, diminuição do nível de consciência, alguns sinais menígeos, dependendo da progressão, aumento da pressão licórica quando já existe hidrocefalia, edema retroauricular pós-trombose da veia emissária, e alguns sinais de oftalmoplegia, pitose, quando tiver envolvimento do seio cavernoso, são mais raros. Na tomografia computadorizada, a gente costuma ver um halo hiperintenso, né, que a gente observa aqui a presença da parede do vaso espessada e inflamada, e no interior um isosinal, que é o trombo propriamente dito. A gente chama isso de sinal do delta, que forma essa formação triangular aqui na região do seio sigmoide. Aqui é uma ressonância magnética em que a gente vê já que quando tem uma deposição de hemoglobina e hemociderina no tronco já formado, pode ter um hipersinal, uma captação de contraste na região aqui do seio sigmoide. A gente vê do lado direito essa trombose. Esse paciente aqui, essa ressonância, foi um paciente que a gente operou faz 2 dias, ela teve hipertensão intracraniana, com acometimento do nervo oculomotor bilateral, paralisia facial bilateral por hipertensão intracraniana, que ela teve o trombo no seio sigmoide, seio transverso, veia jugular, e foi uma trombose muito extensa mesmo, e uma evolução muito rápida. Nesses pacientes a gente faz antibiótico-terapia endovenosa prolongada, mastoidectomia com ampla exposição do seio sigmoide, e a punção do seio ela é controversa na literatura. No Hospital das Clínicas a gente costuma realizar a punção, e se tiver a presença de empiema, ou seja, coleção purulenta dentro do seio, a gente realiza a incisão para a drenagem dessa secreção purulenta. A anticoagulação ela também é controversa. Em geral, o consenso é que se inicia a anticoagulação quando tiver uma tromboflebite extensa, que vai além do seio sigmoide, e sinais de hipertensão intracraniana. Essa paciente que a gente operou há 2 dias, por exemplo, ela foi anticoagulada e a gente suspendeu a anticoagulação 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Depois de 24 horas retomou a anticoagulação. A ressonância de controle é importante para avaliar sinais de reperfusão e também complicações associadas. E agora eu vou mudar
para a aula de timpanoplastias. Então, a gente falou das otites média crônicas, das complicações das otites, e agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Então, nas perfurações permanentes, as perfurações simples da membrana timpânica, a gente pode realizar a cirurgia para a reconstrução da membrana timpânica, que associada ou não à reconstrução da cadeia ossicular. Então, é a timpanoplastia. A função é restaurar as funções da orelha média, então evitar esses processos infecciosos inflamatórios recorrentes e restabelecer a função auditiva quando possível. Então, os objetivos são eliminar o processo infeccioso, prevenir novas recidivas e a recuperação funcional. A gente denomina de miringoplastia quando a gente realiza somente o fechamento da perfuração sem exploração da cadeia ossicular. E já na timpanoplastia, mesmo que a cadeia ossicular esteja íntegra, a gente faz exploração, então faz a palpação de todas as estruturas da cadeia ossicular, as articulações, visualiza a mobilidade, então, das articulações, mesmo com ou sem reconstrução da mesma. Os fatores de bom prognóstico ou pior prognóstico para a timpanoplastia, então, por exemplo, se a perfuração for pequena, central, ela pode ter um prognóstico melhor do que perfurações amplas, perfurações totais, que atingem o anel timpânico. Perfurações pósteras superiores, elas podem ter uma evolução mais desfavorável para um colestatoma. Perfurações maiores podem, então, maiores de 50% podem ter menos chances de pega do enxerto, porque é necessária uma maior vascularização desse enxerto para que tenha uma pega total. Perdas auditivas com gap aeroécio acima de 30 decibéis, a gente pode também ser um fator de pior prognóstico pela presença de alguma erosão ossicular. A presença de timpanosclerose não necessariamente altera o resultado da timpanoplastia, depende da extensão da localização da timpanosclerose, nem sempre é necessário remover toda a timpanosclerose durante o procedimento cirúrgico. E a presença de secreção constante, então o ouvido que está seco há pelo menos um mês, ou a gente fala num período de 3 meses, as chances de pega do enxerto são melhores do que no paciente que já teve um processo inflamatório agudo recente, ou tem ainda alguma secreção na orelha média. Então a mucosa, quando a mucosa está íntegra, não edemaciada, não hiperplásica, tem mais chances de pega do enxerto e menos chances de adesão do enxerto ao promontório. A timpanoplastia na infância, existe controvérsia na literatura em qual o melhor momento de ser realizada, porque esses pacientes ainda apresentam muitos episódios de otites média agudas, recorrentes, muitos quadros de IVAs, são crianças que estão ainda na faixa etária escolar, iniciando o contato com os vírus mais frequentes. Tem a tuba auditiva mais curta, mais horizontalizada, então anatomicamente são mais favoráveis. A presença do tecido linfóide exuberante também pode favorecer maiores infecções e diminuir a chance da pega do enxerto ou facilitar a recidiva da perfuração. Então, a gente indica em menores de 6 anos a indicação excepcional, a menos que a gente veja que já está evoluindo para uma otite média crônica por esteatomatosa, e em maiores de 10 anos a incidência de infecções diminui muito, a gente já pode realmente indicar a timpanoplastia. Sempre no pré-operatório realizar o exame de audiometria tonal e vocal, e a avaliação radiológica ela se faz necessária quando tem algum indício de erosão da cadeia ossicular ou de propagação ou de evolução para uma otite média crônica por esteatomatosa. Sempre avaliar, então, a função coclear do ouvido oposto em pacientes com desacusia neurosensorial grave ou anacusia, então ouvido único, a gente sempre vai ponderar por observar o paciente e não realizar a cirurgia. Em pacientes que tenham essa patologia bilateral, a gente vai avaliar se o grau de perda auditiva for o mesmo dos dois lados, for semelhante, a gente vai operar primeiro o lado que o paciente tem mais queixa, tem mais otorreia, ou o lado que for tecnicamente mais fácil de fechar a perfuração.
E sempre que tiver dúvida, se o paciente tem uma mucosa hiperplásica, tem uma otorreia persistente que não melhora, a gente pode realizar a mastoidectomia também, ou a aticotomia para ventilação da orelha média e exploração dessa região atical. Mesmo em pacientes operados sob anestesia geral, a gente faz uma infiltração local, tanto em pacientes operados com anestesia local ou sedação, ou geral. A gente infiltra principalmente para fazer hemostasia e facilitar a dissecção dessa região. Então, a gente infiltra a região do nervo auricular magno, do auricular temporal e os 4 pontos cardeais do conduto auditivo externo. O enxerto utilizado pode ser um enxerto de face temporal ou um enxerto de pericôndrio, que pode ser removido tanto do tragus quanto da concha auricular, são os mais frequentes. O enxerto de face temporal pode ser removido por uma incisão superior, retroauricular, ou quando vai se realizar um acesso retroauricular, pela mesma incisão do acesso pode-se realizar a remoção do enxerto de face temporal. O enxerto de pericôndrio, então, ele pode ser removido do tragus ou da cartilagem da concha. O acesso, a via de acesso, ela pode ser uma escolha do cirurgião, que ele tem mais, tecnicamente, está mais acostumado, mas, em geral, o acesso transmeatal, ele propicia não ter uma incisão retroauricular grande, um tempo cirúrgico, em geral, mais rápido, mas depende do diâmetro do conduto, se o conduto é estreito, se ele é tortuoso ou não, e se a perfuração é muito ampla, se tem rebordo anterior ou não, que fica mais ou menos fácil a visualização no procedimento cirúrgico. Então, quando o acesso é transmeatal, a gente usa o espéculo, com ou sem o holder para ajudar na fixação do espéculo. Pode-se realizar o acesso retroauricular com uma incisão de cerca de meio centímetro posterior ao sulco retroauricular, quando a via transmeatal é insuficiente para visualizar toda a membrana timpânica ou o conduto é estreito. Então, no acesso retroauricular, a gente faz a incisão da pele, tecido subcutâneo, confecciona um retalho músculo periosteal que a gente rebate anteriormente, incisa a parede posterior do conduto, afasta todo esse tecido anteriormente para visualizar, então, toda a perfuração. Outro acesso possível é o acesso endaural pela incisão de Lempert, que é a incisão intertragus heliciana. A gente realiza a escarificação dos rebordos, remoção do tecido do anel fibroso da perfuração para facilitar a vascularização do enxerto. E o posicionamento do enxerto ele pode ser sob o ânulus timpânico, então uma técnica underlay, quando a gente tem remanescente timpânico, ou que também é chamada de técnica medial, ou pode ser realizada a técnica lateral, que é a técnica sobre, quando não tem o rebordo anterior da membrana timpânica, não é possível realizar sobre o ânulus timpânico e o enxerto é colocado sobre o sulco timpânico. A exploração da orelha média, a gente vai avaliar a integridade então, da cadeia ossicular, a região da tuba auditiva, se tem alguma obliteração da tuba auditiva, as janelas labirínticas, janela oval, janela redonda e a mucosa da cavidade timpânica, que pode ter necessidade de remoção se tiver alguma alteração da mucosa ou não. As complicações das timpanoplastias relacionadas à técnica, as mais frequentes são a elevação do ângulo anterior do enxerto, com lateralização e perda desse enxerto, colestatoma secundário, quando a gente deixa algum remanescente epitelial dentro da orelha média, reperfuração, em 8 a 12% dos casos, seja por infecção ou por posicionamento inadequado do enxerto ou por algum problema de cicatrização do paciente, bolsas de retração, quando o paciente já tem uma disfunção tubar importante, piora do limiar auditivo, se tiver alguma lesão iatrogênica da cadeia ossicular ou das janelas, aspirar, por exemplo, uma aspiração importante da janela redonda, inadequada,
durante a cirurgia, alterações gustativas por distensão ou mesmo secção do nervo corda do tímpano, paralisia facial, raramente, persistência do zumbido, e a reconstrução da cadeia ossicular, ela pode ser realizada no mesmo tempo cirúrgico, seja com a utilização do osso cortical remodelado ou da própria bigorna do paciente, ou com a utilização de próteses de titânio parciais, próteses totais ou outros tipos de próteses específicas, dependendo do tipo de alteração que a gente encontrar. Eu vou falar um pouco agora sobre as mastoidectomias. Atualmente, a mastoidectomia ela é indicada não só para pacientes com otite média crônica, mas também ou complicações de otites, mas também como acesso a tumores de osso temporal, acesso para a realização do implante coclear, para descompressão de saco endolinfático, por exemplo, para a colocação de próteses implantadas de orelha média. Então, é uma cirurgia que vem sendo utilizada para outras funções, além do processo infeccioso. No pré-operatório, a gente sempre realiza, então, a audiometria tonal e vocal, de preferência no último mês antes da cirurgia, tomografia computadorizada de ossos temporais para avaliar a anatomia e programar o ato cirúrgico, sendo que o princípio, nos casos infecciosos, é sempre principal a eliminação da doença. A gente faz, então, a incisão retroauricular, pode ser utilizada a incisão de Lempert ampliada para o condutor auditivo externo ou até mesmo para o lóbulo, para a exposição da mastoide, porém é menos frequente esse tipo de acesso. Após a incisão, a gente faz a confecção do retalho periosteal e os parâmetros, os pontos de referência anatômicos que a gente vai utilizar são a espinha de Henle ou espinha suprameatal, a área cribiforme, o arco zigomático, a linha temporal, a ponta da mastoide, né? E essa área cribiforme, muitas vezes a gente consegue visualizar, às vezes a gente não consegue visualizar, e eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para iniciar a mastoidectomia. Então, sempre realizar uma boa exposição do córtex temporal, bloqueamento, iniciar pela região cribiforme, identificar os parâmetros do uromater da fossa média, seio sigmoide, parede posterior do conduto, ângulo sinodural, canal semicircular lateral, ramo curto da bigorna, timpanotomia posterior. A gente pode traçar uma linha imaginária que passa pelo arco zigomático e pela parede posterior do conduto, logo posterior à espinha de Henle. Nessa região costuma ser a área cribiforme, que é a projeção do antro na cortical do mastoide. Então, a gente começa o bloqueamento dessa região com o aparecimento das células mastoídeas, identificação da dura macro da fossa média, seio sigmoide, o antro, então, que é a maior célula da mastoide, ampliação da antrostomia com visualização do canal semicircular lateral, o ramo curto da bigorna, aticotomia em direção ao arco zigomático, exposição da articulação encudo maleolar, a cabeça do martelo, a timpanotomia posterior, que é o acesso à orelha média via mastoide, a gente pode realizar também para remoção de colestatomas nessa região do recesso do nervo facial, do seio timpânico, exposição da ponta da mastoide até a altura da inserção do músculo esternocleidomastoideu. E existe também a intenção de realizar um consenso para classificar essas cirurgias da mastoide. Nesse consenso que foi proposto por esses autores aqui da Politics Society, também foi publicado esse ano, eles tendem a classificar a cirurgia que foi realizada como uma classificação TNM, é uma classificação que eles, ao invés de utilizar tímpano, uma mastoidectomia em cavidade aberta ou fechada, muro alto, muro baixo, eles tendem a descrever o ato cirúrgico. Então, assim, se foi realizada a mastoidectomia ou não, se a parede posterior permaneceu íntegra ou não, se foi realizada somente a aticotomia, e aí eles classificam, eles chamam de SAMEO, ato, que cada letra tem um significado aqui,
Isso para uniformizar os artigos em relação à classificação do tipo de cirurgia que foi realizada pelos cirurgiões. Ainda não é uma classificação que está amplamente utilizada, acabou de ser publicado, mas é uma proposta de uniformização das classificações. O que a gente utiliza atualmente é a divisão em técnicas fechadas e técnicas abertas. Então, as mastoidectomias simples ou tímpanomastoidectomia fechada, quando a parede posterior do conduto mantém íntegra, e as abertas quando existe bloqueamento da parede posterior do conduto. Nas técnicas fechadas, então, a mastoidectomia simples, em que a gente faz somente a antrostomia e mantém a parede posterior do conduto e as estruturas da orelha média. A timpanomastoidectomia com a parede posterior íntegra também, e a realização da timpanotomia posterior pode ser utilizada em pacientes com mucosite tubotimpânica, otite média secretórias refratárias, otite média colesteatomatosa e colesteatomas pequenos. No mesmo tempo, a gente faz a reconstrução então, da cadeia ossicular da membrana timpânica, e as técnicas abertas são mais utilizadas para otite média crônica colesteatomatosa, principalmente colesteatomas mais avançados. A técnica radical é quando já existe uma erosão completa das estruturas, então, remoção de todas as estruturas quando elas existem, ou remanescente das estruturas, oclusão da tuba auditiva e a meatoplastia. Essa é a radical. A radical modificada seria quando a gente tem ainda alguma possibilidade de realizar uma caixa timpânica, então realizar uma microcaixa, remoção da parede posterior e a reconstrução da orelha média, e nesse caso a gente não faz oclusão da tuba auditiva. Essa seria a radical modificada. E a cirurgia de Bond, que é indicada para colesteatoma atical quando a orelha média está livre de doença e não tem alteração da cadeia ossicular. Então, a parede posterior ela é brocada até a região do anel timpânico e a caixa timpânica é mantida íntegra, bem como a tuba auditiva pérvia. A meatoplastia, que é a ampliação do conduto auditivo externo, né, do meato acústico externo, a gente faz uma incisão em Y posterior, remove o excesso de cartilagem dessa região e faz uma exteriorização da pele dessa região, né, faz uma extensão para posterior, para ampliar o meato acústico interno, facilitando então a limpeza pós-operatória e o acesso à cavidade nos casos de mastoidectomia cavidade aberta. No pós-operatório, quando a gente realiza a meatoplastia, a gente deixa rayon para manter essa meatoplastia aberta, evitar aderências e o fechamento da meatoplastia, né, fechamento da meatoplastia, curativo cefálico compressivo, analgesia, aspiração e observação. Em 10% dos casos pode ter alguma recidiva do colesteatoma e outras complicações menos frequentes, paralisia facial, lesão vestibular, infecção, alteração de paladar e complicações intracranianas mais raras, principalmente nos casos de complicações de otite média crônica e estenoses da meatoplastia. Eu vou passar agora, então, para algumas questões, para a gente finalizar aqui. Eu só não estou achando a apresentação das questões. Será que está aqui? Achei. Oi, achou? Achei. Então, se quiser continuar. Eu vou falar aqui, então, algumas questões que a gente fez para sintetizar tudo o que foi dito. Em relação ao otite média crônica, assinale a alternativa falsa. Alargamento do espaço de Prusac e erosão do esperôncio são evidentes de otite média crônica colesteatomatosa. Perfuração timpânica marginal pode evoluir para um colestatoma adquirido.
No colestatoma atical, observa-se membrana timpânica normal e massa esbranquiçada retrotimpânica. Essa, na verdade, seria a alternativa falsa. Essa membrana timpânica íntegra e a massa esbranquiçada a gente observa no colestatoma congênito, não no colestatoma adquirido. Então, o congênito pode se apresentar com hipoacusia sem otorreia associada. E o colestatoma epitimpânico anterior origina anteriormente à cabeça do martelo. Paciente de 13 anos, atendido no PS, com quadro de paralisia facial esquerda há 2 dias, associado a otalgia ipsilateral e febre. Nega otorreia, nega cefaleia. Ao exame, nota-se paralisia facial periférica Hauser-Brackmann 4, membrana timpânica hiperemiada e abaulada à esquerda. Qual seria a conduta mais adequada? Então, a gente está frente de um quadro de otite média aguda num adolescente com uma paralisia facial periférica. O mais adequado seria realizar a berimotomia, obtenção desse material, aspiração do material em filtracultura e antibiograma, antibiótico terapia endovenosa e corticoterapia associada, e aí a gente vai observar a evolução para ver se vai ser necessária alguma conduta cirúrgica ou não. Paciente de 25 anos, com quadro de otorreia intermitente desde a infância, sensação de plenitude auricular, veio ao PS com cefaleia holocraniana, de moderada intensidade, calafrios, otalgia à esquerda. Na otoscopia foi vista otorreia abundante, perfuração ampla e mucosa hiperplásica. Então, o paciente foi submetido a uma tomografia já pensando numa complicação. É um paciente que já tinha uma otite média, já tinha uma otorreia desde a infância, então ele tem sinais de já uma otite média crônica, tem uma perfuração com otorreia abundante, com mucosa hiperplásica, a gente já vê alterações irreversíveis e sinais de alerta, cefaleia de início recente, calafrios, febre, otalgia importante. Nesses casos, a gente sempre tem que fazer um exame de imagem pensando em alguma complicação, e esse paciente realmente, então, tinha aquele sinal do delta, que é a trombofilite do seio sigmoide. Esse seria o diagnóstico e a conduta, então, cirúrgica para esse paciente. Meningite não era o quadro, não tinha rigidez de nuca, não era o quadro mais importante, principalmente na tomografia a gente evidenciou a tromboflebite, abscesso cerebelar não tinha na tomografia, petrosite também não, e nem o abscesso de Bezold, mas a gente pôde fechar o diagnóstico realmente com a radiologia, com a imagem. Na história clínica a gente já suspeitou de alguma complicação e ele fez a imagem para confirmar. Paciente portador de otite. Então é importante também lembrar que nesses casos a gente tem que fazer uma tomografia com contraste, se a gente estiver suspeitando de algum abscesso, alguma complicação intracraniana. Paciente portador de otite média crônica colestetomatosa apresentando vertigem e a pressão do trago. Sugere o quê? Alguma fístula, né? Sendo que a mais frequente é a do canal semicircular lateral. A mastoidectomia radical simples difere da radical modificada de Bond, porque na cirurgia clássica de Bond, que foi descrita, os ossículos e a membrana timpânica estão íntegros, então a gente, diferentemente da radical, em que não tem mais possibilidade de reconstrução da membrana timpânica ou da cadeia ossicular, e tudo é removido. Qual o principal objetivo do tratamento do colestatoma? O principal objetivo é a remoção de toda a doença. Então, para evitar o processo infeccioso, evitar mais erosão e mais sequelas. A melhora da audição, a preservação da audição que o paciente tem, preservação da parede posterior do conduto, reconstrução da membrana timpânica são objetivos, não é o objetivo primário do tratamento. Qual o maior inconveniente das técnicas fechadas para a cirurgia do colestatoma? Seria a dificuldade do acompanhamento clínico pós-operatório. O paciente tem que sempre estar acompanhando com o exame de imagem ou a realização do second look para avaliar possíveis recidivas desse colestatoma. Paciente com otorreia crônica, que apresenta paralisia do ocular
condutor externo ou abducente, e nevralgia do trigêmeo. Essa é a clássica síndrome de Gradenigo, que é a apsite petrosa, né? A infecção do ápice petroso que leva à lesão do nervo abducente e do nervo trigêmeo. Assinale a alternativa correta. O colestatoma mesotimpânico posterior origina-se do quadrante inferior. Ele origina-se geralmente do quadrante superior, posterior superior da membrana timpânica. A presença de perfuração autical está associada ao colestatoma congênito? Não. A retração da parte flácida da membrana timpânica pode evoluir para colestatoma? Sim. No colestatoma congênito, o paciente apresenta otorreia fétida, não é o habitual. Ele pode até ter a otorreia por algum outro quadro, mas o habitual é o paciente não ter tido histórico infeccioso. A perfuração marginal da membrana timpânica mantém íntegro o anel timpânico? Não, justamente é definida como uma lesão do anel timpânico. Sobre as timpanoplastias, assinale a incorreta. Na técnica overlay, o enxerto é posicionado sobre o ângulo timpânico. A meringoplastia consiste no fechamento da perfuração, sem exploração da cadeia circular. Na técnica underlay, o enxerto é posicionado sobre o ângulo timpânico. A incisão de Neipert tipo 2 é realizada entre o tragus e o lóbulo da orelha? Não, é entre o tragus e a hélice, é intertragus heliciano. A canaloplastia permite melhor visualização do rebordo anterior do remanescente timpânico. Essa canaloplastia a gente pode realizar durante a timpanoplastia, então brocar essa região da parede do condutor auditivo externo para visualizar melhor o remanescente anterior da perfuração. Paciente de 40 anos se apresentou com letargia, cefaleia, confusão mental há 2 dias. Refere que tem otorreia frequente por orelha esquerda desde a adolescência. Qual a hipótese diagnóstica mais frequente? Mais provável entre essas seria, então, o abscesso cerebral, né? O paciente com confusão mental, cefaleia, letargia, a gente já tem que pensar numa complicação intracraniana. Em relação ao abscesso de Bezold, assinale a incorreta. A disseminação bacteriana ocorre via músculos externo-pneumastoideoide gástrico, é verdade. É mais frequente após quadro de otite média crônica, também essa daqui é a errada. É mais frequente após quadro de otite média aguda. Por quê? Porque na otite média crônica, geralmente não tem pneumatização da ponta da mastoide, então é mais difícil ocorrer a perfuração dessa região. Além da mastoidectomia, é necessária abordagem cervical? Sim. É mais frequente em adultos? Sim, porque eles já têm a pneumatização formada do osso temporal nessa região, e ocorre a erosão da ponta da mastoide. Sim, é a erosão da ponta da mastoide que leva à disseminação do processo infeccioso para a região cervical. Desculpa que eu tentei resumir e falar um pouco mais rápido, porque a gente já tinha começado atrasado. Se vocês tiverem alguma dúvida também quiserem tirar agora ou depois mandar, não sei como é que está fazendo, Felipe. Depois vocês podem... Enquanto não tem nenhuma dúvida dos alunos, mas eles já sabem que se tiverem alguma dúvida, eles podem postar no fórum, né? Tá. Eu repasso para você. Tá. Mas eu acho que é um tema que é muito importante dentro da otorrinolaringologia, né? Sempre cai nas provas de título, embora a gente veja menos hoje as doenças da mastoide. É fundamental conhecer, saber fazer o diagnóstico pela potencial gravidade dos casos, né? Acho que você sintetizou muito bem, de uma maneira bem didática, pensando assim na prova, né? Classificação, diagnóstico, conduta, complicações, sempre cai alguma complicação nas provas, né? Pelo menos nos últimos anos. E eu acho que foi muito boa a aula. Obrigado, André. Obrigada a você. Eu acho que, então, só para sintetizar em relação às provas, a parte de otite média crônica, colesteatomatose e complicações costuma cair bastante. Ficar atento para essa parte de classificação, porque no tratado mudou a classificação, eu já atualizei na aula, teve mudança de classificação,
E, assim, em termos gerais, não só pensando na prova, essas classificações, como eu tentei mostrar com alguns artigos, elas estão mudando frequentemente, porque as classificações que a gente tinha eram de 1960, 1970. Então, hoje em dia, as sociedades de otologia têm se unido para uniformizar essas classificações e ficar com menos homônimos e mais definir mais o que realmente é feito na cirurgia, né? Para ter uma classificação mais objetiva, assim, de poder comparar, ter comparação mesmo entre os artigos, poder ter uniformidade nos relatos, né? E é isso, espero que vocês tenham uma boa prova aí e estudem bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom. Eu agradeço de novo, André, pela excelente aula, por você ter se disposto a dar aula mesmo com o seu filho doente, né? Deu tudo certo. Obrigada. Nada, imagina. Então, boa noite, pessoal. Até a semana que vem. E eu só vou pedir para a doutora Andréa fechar a gravação. André, tem uma... Aqui o REC, né? Tá. Obrigada.